Durante o primeiro século, a maioria das pessoas ao redor do mar Mediterrâneo vivia em cidades densamente povoadas, todas governadas pelo Império Romano. Cada cidade era uma mistura diversificada de culturas, etnias e religiões. E por isso, havia muitos tipos de templos para oferecer sacrifícios a todos os tipos de deuses. E cada pessoa tinha seu portfólio de deuses aos quais prestava lealdade. Mas em cada cidade também era possível encontrar um grupo minoritário que não adorava nenhum outro deus além do seu. Os israelitas, também conhecidos como judeus. Eles afirmavam que seu Deus era o único e verdadeiro Criador e Rei do mundo. Todas essas cidades estavam conectadas por uma rede de estradas construídas pelo Império Romano e por isso era fácil se locomover, fazer negócios e até espalhar novas ideias. Uma pessoa que conhecia essas estradas era o apóstolo Paulo. Ele passou a segunda metade de sua vida viajando de cidade em cidade, anunciando que o Deus de Israel havia nomeado um novo rei sobre as nações. Esse rei não era como nenhum dos que vieram antes. Verdade. A maioria dos reis governa com agressão ou poder, mas este novo rei governa com alto sacrifício e amor. Seu nome é Jesus, e Paulo é seu arauto. Ele está convidando todas as pessoas a viverem sob o domínio deste rei. As histórias das viagens de Paulo e de como as pessoas recebem esta mensagem são tema da terceira parte de Atos. Por algum tempo, a cidade de Antioquia foi a base de operações de Paulo. E a partir daí, ele e seus colegas de trabalho fizeram 3 viagens, viajando pela terra e pelo mar para cidades estratégicas em todo o império. Em cada cidade, o costume de Paulo era ir primeiro à sinagoga judaica, onde seu povo se reunia. Ele começava a ensinar e mostrar como o rei messiânico, prometido nas escrituras hebraicas, é Jesus de Nazaré. E alguns acreditavam nessa notícia, outros não. E outros ainda achavam que essa mensagem era tão enganosa e perigosa que chegavam a provocar tumultos para expulsar Paulo da cidade. E é aí que Paulo se dirigia ao movimentado mercado da cidade. Ele montava sua barraca ali para fabricar e vender tendas de couro, para cobrir suas despesas de viagem. E ali, Paulo continuava a compartilhar a notícia sobre o rei Jesus ressurreto, com qualquer pessoa que quisesse ouvir. Muitas vezes ele era mal interpretado como se apenas promovesse um novo Deus. Uma vez ele orou para uma pessoa doente, a pessoa foi curada e todos ao redor pensaram que Paulo devia ser um deus grego que desceu para visitá-los. Mas Paulo insistiu que existe apenas um Deus verdadeiro e que ele era servo dele. Essa mensagem quase sempre provocava oposição e mais tumultos, e ele era espancado e até jogado na prisão. E por que uma reação tão forte assim? Bom, o culto aos deuses sustentava a cultura romana. Eles acreditavam que os deuses mantinham a cidade segura e que o culto aos deuses no templo era uma parte importante de sua economia. Paulo não estava apenas adicionando Jesus como um novo deus à lista. Estava dizendo todos os outros deuses são impotentes, até mesmo impostores. Então ele estava questionando todo o estilo de vida deles. E mais do que isso. Quando Paulo anunciava Jesus como o novo rei, ele o chamava de Senhor, ou Filho de Deus. Os mesmos títulos que as pessoas usavam para se referir ao imperador de Roma. Logo, a mensagem de Paulo pode ser facilmente ouvida como uma ameaça contra toda a ordem política. Por que alguém se juntaria a este movimento? Quer dizer, parece perigoso. As pessoas ficavam fascinadas com a história de Jesus e como seu amor criava comunidades onde todos eram tratados como iguais, independentemente da etnia, gênero ou condição econômica. Essas pessoas formavam novas famílias que se reuniam para comer juntas. Elas viviam de forma sacrificial e cuidavam dos pobres. Ou seja, elas viviam como se Jesus fosse o rei. Exatamente. Então, em cada cidade onde Paulo anunciava a mensagem sobre Jesus, as pessoas eram transformadas pelo Espírito de Deus para se tornarem um novo tipo de ser humano. Então Paulo permanecia na cidade e ensinava a eles o caminho de Jesus. Aí partia para uma nova cidade. Foi uma vida muito difícil. Paulo teve que suportar muita dor e muito sofrimento. E ele fez isso porque acreditava que suas próprias dificuldades eram uma reencenação do sofrimento e da morte de Jesus pelos outros. Ele dizia que era o próprio amor de Deus que o impulsionava a compartilhar a história de Jesus, independentemente do preço. Depois de sua terceira viagem, a reputação de Paulo havia crescido. Ele havia feito muitos novos amigos, mas também muitos inimigos que seria sábio evitar. Mas Paulo não os evitou. Sua próxima parada foi Jerusalém, uma cidade cheia de pessoas que queriam que ele fosse preso e até morto. Então, a parte final de Atos conta por que ele vai a Jerusalém e o que acontece quando ele chega lá. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo o que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.